segundo exercício, que eu deixei um exercício de dominância incompleta. Para lembrar, né, que essa é a dominância incompleta, eu coloquei aqui no canto o quadro de genótipo e fenótipo que o exercício traz. Lembra que no caso de dominância, o Bzão, ele determinaria uma informação que silenciaria aqui o Bzinho? Então, no caso de dominância, só o Bzão apareceria. No caso de dominância incompleta, essas duas informações, no caso do heterozigoto, no caso aqui Bzão, Bzinho, aparecem juntas do fenótipo, formando um fenótipo intermediário. Então, quando eu tiver Bzão, Bzão, eu vou ter um indivíduo, uma flor, né? A gente estava falando de casos de grupo de flores, que quando eu tinha o genótipo Bzão, Bzão, eu teria flores brancas, tá? E no caso de Bzão, Bzinho, eu tenho um intermediário, flores rosas. E Bzinho, Bzinho, flores da cor vermelha, ok? Então, aqui, diferente de um caso de dominância, o heterozigoto me dá uma nova característica de fenótipo, um intermediário, porque as duas cores aparecem juntas no meu fenótipo. E o exercício propõe que eu cruze um indivíduo heterozigoto com o indivíduo Bzinho, Bzinho. O passo a passo é sempre o mesmo. Primeiro, eu vejo quais são os gametas possíveis de cada um desses indivíduos formarem. Então, para esse genótipo, quando eu tiver lá na meiose a formação dos gametas, eu vou poder ter um gameta Bzão ou um gameta com Bzinho. Nesse caso, o indivíduo só tem Bzinho para dar, ou seja, todos os gametas formados vão ser Bzinho. Aqui, em grupo de plantas, a gente vai rever, né, no próximo, quando vocês estiverem no terceiro ano, que é diferente, tá? Meiose para formar esporos, formação de gametas em planta tem uma especificidade que é um pouco diferente daquilo que é o animal, tá? Que acontece nos animais. A gente não vai se aprofundar agora, tá? Porque para genética a gente não vai precisar disso. Só um adendo. Então, vou formar aqui, depois que eu fiz a separação de gametas, a gente forma sempre aquele joguinho da velha, né? O diagrama de Punnett. Coloquei aqui o joguinho da velha. De um lado eu vou colocar os gametas de um indivíduo, Bzão, Bzinho, de outro gametas possíveis de serem formados de outro indivíduo. A letra maior eu vou colocar sempre na frente, tá? Isso é um combinado para eu não confundir os resultados. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Esse com esse, Bzinho, Bzinho. Então, desses cruzamentos, do encontro desses gametas, eu posso formar esses genótipos. Totalidade dos meus resultados são 100%. Como aqui eu tenho dois quadradinhos de resultados, cada um vai valer 50. Totalidade 100, ok? Então, quais são os meus genótipos formados nesse cruzamento? E quais são os meus fenótipos e a frequência de cada um? Eu vou ter aqui Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. A frequência, um quadradinho para Bzão, Bzinho, representando 50%, ou um quadradinho dentro de duas possibilidades, que eu vou representar como meio. Bzinho, Bzinho, a mesma coisa. Um quadradinho, que vale 50%, ou um evento de interesse dentro de duas possibilidades, meio. No meu fenótipo, eu vou enxergar esse indivíduo Bzão, Bzinho, como é um caso de dominância incompleta, como de cor rosa. Então, 50% o meio cor rosa, Bzinho, Bzinho,
50% ou meio, Bzinho, Bzinho, e da cor vermelha. Ou seja, nesses resultados, nesse cruzamento, eu tenho a mesma chance de gerar filhos de cor rosa do que eu tenho de gerar filhos de cor vermelha, tá? Então, a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar descendentes em plantas, tá? Não é costume. Mas, assim, para uma planta, cada sementinha tem dentro do embrião.